Quando as portas da ambulância se fecharam atrás de mim, senti um misto de alívio e desespero. O som metálico do fechamento ecoou como um aviso. O que estava por vir ainda não tinha acabado. Luzes fluorescentes cortavam o ar com um brilho seco e frio, refletindo no metal da maca, nas paredes brancas e nos instrumentos alinhados como sentinelas silenciosas. O cheiro de antisséptico misturava-se ao odor metálico do hospital, e cada respiração parecia ser medida pelo tic-tac impassível dos monitores que acompanhavam meu corpo, agora reduzido a uma fragilidade quase infantil. Mal conseguia mover os dedos. Cada tentativa de mexer as mãos trazia dor, cada movimento pequeno parecia exigir o esforço de um dia inteiro. O mundo oscilava entre clareza e névoa. A consciência lutava para manter-se inteira enquanto o corpo respondia com agonia. Havia um gosto metálico na boca, lembrança amarga do sangue e da violência recente, e o ar parecia pesar mais do que deveria. Foi então que ele entrou. Meu marido, rosto vermelho, olhos duros, passos rápidos atravessando a sala como se quisesse varrer tudo à sua frente. A fúria dele não precisou de aviso. Era imediata, tangível, uma tempestade concentrada em cada gesto. Para com essa cena! Gritou, a voz rasgando o ar frio do hospital. Levanta dessa cama e vem comigo. Não vou gastar meu dinheiro com essa palhaçada. Cada palavra caiu sobre mim como pedras pesadas, esmagando qualquer resquício de estabilidade que eu ainda mantinha. Tentei falar, tentei explicar que não conseguia me mover, que cada respiração era um punhal, que meu corpo estava ferido. Mas minha voz se dissolveu em ar. Ele avançou com determinação, como se eu fosse um objeto inanimado. Agarrou meu ombro com força, puxando-me sem qualquer cuidado, e a dor irrompeu como uma explosão branca, irradiando do abdômen para as costelas. O ar saiu de meus pulmões num sussurro, e os olhos se encheram de lágrimas de dor e indignação. Senti os socos firmes no estômago. O mundo tilintou. O monitor acelerou, uma enfermeira gritou, mas algo dentro de mim começou a mudar. No meio do medo, da dor e da vergonha, nasceu uma faísca, frágil, pequena, mas real, que prometia não me deixar desaparecer. Era o começo de uma resistência silenciosa, o primeiro fio de coragem se formando no caos. Enquanto ele dominava o ambiente, meu corpo debilitado tentava processar cada gesto, cada grito. O choque psicológico misturava-se à dor física, e eu percebia que aquilo não era um ato isolado, mas o ápice de uma tensão acumulada que vinha se formando há meses, anos até. Lembranças de pequenos controles, de olhares de reprovação, de decisões unilaterais, tudo convergia naquele instante de violência explícita. E, apesar do pavor, comecei a notar algo. Meu corpo reagia de forma diferente. Havia uma consciência nova, um registro mental de cada detalhe, de cada testemunha, de cada evidência. Cada passo que ele dava, cada gesto de agressão, era guardado dentro de mim, não como submissão, mas como prova de que eu não iria desaparecer silenciosamente. No fundo, compreendi algo essencial. Aquela noite não apenas marcava violência física, mas também o início da reconstrução da minha própria força. Entre o medo e a dor, algo dentro de mim começou a se afirmar. Eu resistiria. Eu sobreviveria. Quando nos conhecemos, tudo parecia encaixar-se com uma perfeição quase cinematográfica. Ele tinha aquele jeito calmo, sorriso fácil e uma paciência que me fazia acreditar que finalmente encontrara um porto seguro. Cada gesto dele transmitia atenção, cuidado e uma sensação de pertencimento que eu nunca havia sentido antes. Nos primeiros encontros, eu percebia que ele se lembrava de detalhes que eu mesma esquecia. Pequenas datas, preferências de comida, lembranças de conversas que eu considerava irrelevantes. Parecia que ele havia desenhado um mapa do meu mundo interior e decidido explorá-lo com carinho e delicadeza. Os primeiros anos foram preenchidos por momentos simples, mas carregados de significado. Jantares improvisados na cozinha, planos sonhados para uma casa com luz abundante, fins de semana recheados de risadas e longas conversas. Ele me chamava por um apelido que só eu gostava, e isso me fazia sentir única, importante, vista. Cada gesto de cuidado parecia dizer: você é minha prioridade. Eu acreditava nisso, e me permitia relaxar, entregar-me a sensação de que a vida estava finalmente se alinhando como eu sempre sonhei. Mas, como qualquer história, as imperfeições começaram a surgir, discretamente no início. Atrasos aqui e ali, desculpas plausíveis para o trabalho ou compromissos inesperados. Pequenos silêncios, algumas respostas evasivas. Assuntos que de repente se tornavam delicados demais para serem discutidos. Eu, muitas vezes, tentava ignorar esses sinais, racionalizando: todo casal tem segredos. Todo mundo esconde coisas pequenas.
Talvez ele esteja cansado ou preocupado. Era fácil justificar o comportamento dele quando os gestos de carinho pareciam tão genuínos e frequentes. No entanto, essas pequenas fissuras começavam a corroer o alicerce da confiança. A cada evasiva, a cada mudança súbita de humor, eu sentia um leve desconforto, uma intuição que me alertava de que algo não estava certo. Mas o amor, a esperança e o desejo de acreditar no melhor sempre me faziam fechar os olhos. Afinal, ele ainda era o homem que me apoiava nos dias difíceis, que lembrava de mim em gestos minúsculos, que sabia exatamente quando um café quente ou um abraço poderia mudar o meu dia. Essas memórias felizes eram como um imã emocional, mantendo-me ligada a ele mesmo quando começava a perceber pequenas inconsistências. Era um equilíbrio frágil entre cuidado e controle, entre ternura e possessividade sutil, que fazia tudo parecer complexo demais para ser claramente definido como certo ou errado. Ele não era apenas o agressor que surgiria nos momentos de fúria. Era também aquele que, às vezes, reunia qualidades que me prendiam emocionalmente, fazendo-me acreditar que o amor podia superar qualquer falha. Eu olhava para os primeiros anos com nostalgia, lembrando de cada gesto de carinho, cada risada compartilhada, cada promessa silenciosa de futuro. Mas, no fundo, já começava a notar padrões que me deixavam inquieta. A atenção seletiva, os limites impostos sem aviso, a forma como pequenas decisões eram tomadas por ele, mesmo quando afetavam meu dia. No início, essas falhas pareciam pequenas pedras no caminho. Com o tempo, tornaram-se sinais claros de um controle sutil, camuflado pelo que eu queria chamar de amor. E assim, os primeiros anos foram um misto de magia e alerta silencioso, de amor verdadeiro e sinais que eu escolhia não ver. Eu acreditava nas boas intenções, racionalizava os lapsos, justificava os comportamentos estranhos. Era fácil amar o homem que me parecia perfeito e complexo ao mesmo tempo. Mas, no fundo, essas pequenas fissuras preparavam o terreno para os desafios e abusos que viriam a seguir. Com o passar do tempo, a vida cotidiana começou a se tornar um campo minado de pequenas tensões. O que antes eram conversas leves e risadas transformou-se em discussões silenciosas sobre dinheiro, gastos e prioridades. Cada compra que eu julgava mínima, um item do supermercado, um presente inesperado, poderia provocar seu olhar de desaprovação ou uma irritação súbita. Eu me pegava justificando cada gasto, explicando-me como se fosse uma criança, tentando evitar explosões que surgiam sem aviso. A tensão financeira tornou-se um catalisador para um controle mais sutil. Ele começou a decidir, muitas vezes sem discussão, o que eu poderia vestir quando saíamos, quanto tempo eu poderia dedicar a lazer ou descanso, e até quais opiniões poderiam ser expressas em voz alta. No início, eu tentava ver isso como cuidado. Ele só quer o melhor para mim, eu pensava. Mas, com o tempo, o que parecia proteção transformou-se em possessividade, uma linha tênue que começou a corroer minha autonomia. Os momentos de ternura ainda existiam, e eram tão reais que confundiam minha percepção. Um abraço no momento certo, um café preparado com carinho, palavras de incentivo que surgiam nas horas difíceis. Esses gestos me faziam questionar minha própria intuição e mantinham-me emocionalmente ligada a ele. Era uma montanha-russa constante, em que o carinho era entremeado por restrições e microagressões que corroíam minha autoestima aos poucos. A possessividade dele não era sempre explícita, manifestava-se através de pequenos comentários, olhares avaliativos e críticas disfarçadas de preocupação. Um dia, em um aniversário ou reunião com amigos, ele poderia questionar minha roupa em público, fazendo com que eu sorrisse para disfarçar a vergonha. Em outras ocasiões, ele questionava minhas amizades, como se eu precisasse de aprovação para sentir afeto. Essas pequenas humilhações, públicas ou privadas, deixavam cicatrizes invisíveis, corroendo a confiança que eu depositava em mim mesma. O efeito cumulativo dessas ações era sutil, mas devastador. Cada gesto de controle, cada crítica velada, cada decisão unilateral aumentava a sensação de impotência. Eu me acostumei a minimizar, racionalizar e buscar justificativas. Talvez ele esteja cansado, preocupado com o trabalho, ou só seja um dia ruim. No entanto, por trás dessa racionalização, crescia um fio silencioso de ansiedade, medo e autocrítica, que começou a me convencer de que minhas percepções estavam erradas, que eu era exagerada. Era um equilíbrio cruel entre cuidado e possessividade. Ele podia ser o homem que me abraçava nos dias difíceis, e ao mesmo tempo, o que me fazia duvidar da minha própria voz e escolhas. A contradição se tornava cada vez mais difícil de ignorar. A tensão transformava momentos simples em desafios. Sair para jantar podia se tornar um teste. Opinar sobre algo que eu considerava importante poderia gerar uma repreensão silenciosa.
e qualquer desvio do que ele considerava aceitável era interpretado como falta de respeito ou insubordinação. A escalada do controle culminou em humilhações graduais, que corroíam minha autoestima sem que eu percebesse de imediato. Pequenas palavras, gestos ou olhares transformavam-se em dúvidas sobre minha própria capacidade e valor. Aos poucos, eu deixava de expressar opiniões, de tomar decisões simples, de sentir prazer em coisas que antes me davam alegria. O medo de provocar sua frustração passou a guiar meus passos, e eu comecei a viver em função de evitar conflitos, em vez de viver plenamente minha própria vida. Mesmo com todo esse desgaste emocional, os momentos de ternura continuavam me prendendo a ele. Essa combinação de amor e controle criava um ciclo de dependência emocional. Eu precisava daquilo que me confortava para suportar aquilo que me feria. Era um padrão silencioso, mas constante, que preparava o terreno para episódios de violência mais explícitos, como aquele que ocorreria no hospital, quando todas essas tensões acumuladas explodiram de forma devastadora. Naquele instante, todas as tensões acumuladas ao longo dos anos se condensaram em um único momento. A porta do quarto se abriu com estrondo, arrancando-me de um estado entre dor e confusão. Ele entrou arfando, rosto vermelho e olhos em brasa, passos pesados que pareciam esmagar o chão. Não houve perguntas, não houve cuidado. Apenas uma presença avassaladora, dominadora, pronta para impor seu controle. "Para com essa cena!" gritou, a voz cortando o ar gelado do hospital. "Levanta dessa cama e vem comigo. Não vou gastar meu dinheiro com essa palhaçada." Aquelas palavras caíram sobre mim como uma sentença, cada sílaba reforçando meu sentimento de impotência e vergonha diante dos presentes. Tentei responder, gaguejando que não conseguia me mover, que sentia dor, que havia ferimentos internos. Mas minhas súplicas foram ignoradas. Para ele, eu não era mais humana, apenas um incômodo. O toque dele trouxe dor imediata. Ele agarrou meu ombro com força suficiente para fazer minha pele arder, enquanto 2 socos precisos atingiam meu estômago, expulsando o ar dos meus pulmões. O mundo oscilou. O som mecânico do monitor acelerou, acompanhando meu coração disparado, e cada respiração se tornou um punhal atravessando meu corpo. A dor física se misturava à emocional, criando uma sensação de terror absoluto, quase surreal. Em meio ao caos, uma parte de mim começou a se rebelar. Um fio de resistência, pequeno e frágil, surgiu do fundo da minha consciência. Havia algo dentro de mim que se recusava a desaparecer. Algo que não queria ceder à violência e à humilhação. Eu agarrei o lençol com unhas brancas, respirando em pequenos suspiros, tentando manter o controle mínimo sobre meu corpo e minha mente. A intervenção do hospital aconteceu rapidamente, mas parecia lenta diante da intensidade da situação. Enfermeiros correram para interpor-se, tentando separar o agressor e proteger meu corpo vulnerável. A segurança foi chamada. A equipe médica começou a registrar cada detalhe, desde as lesões visíveis até o comportamento agressivo dele. Cada testemunha presente, cada documento preenchido, cada foto das feridas tornou-se prova de que aquilo não era um episódio isolado, mas o ápice de um padrão de violência que havia se acumulado silenciosamente ao longo dos anos. Enquanto ele era contido, consegui perceber a extensão da situação. Todos os pequenos sinais que eu havia ignorado, críticas disfarçadas, controle sutil, humilhações diárias, agora faziam sentido. A agressão no hospital não surgiu do nada. Era o ponto culminante de tensão, possessividade e manipulação. Reconhecer isso trouxe uma mistura estranha de medo, alívio e clareza. Finalmente eu entendia que o que eu havia vivido não era uma exceção, mas um padrão, e que precisava ser enfrentado de forma concreta. Enquanto a equipe médica cuidava dos ferimentos físicos, um novo processo começava: o registro da violência. Cada palavra dita à enfermeira, cada observação no prontuário, cada testemunha era um passo para recuperar agência sobre minha própria vida. Por mais doloroso que fosse reviver o trauma em detalhes, cada ato de documentação me aproximava da possibilidade de proteção e justiça. No fundo, naquele quarto iluminado por luzes frias, em meio ao caos e à dor, senti uma semente de poder surgir. A capacidade de resistir, de documentar, de agir. A violência não me quebraria por completo. Ela apenas revelou a necessidade de lutar por mim mesma, de transformar medo em ação. Esse momento, horrível e intenso, marcou não apenas o ápice da violência, mas também o início da minha determinação em reconstruir minha vida, estabelecer limites e buscar apoio legal e social. Após a tempestade da agressão, uma calma estranha tomou conta do quarto, entrecortada apenas pelos passos apressados da equipe médica e pelos bips insistentes dos monitores. Era um silêncio tenso, mas diferente do medo paralisante que eu sentira antes. Agora,
Havia uma sensação crescente de propósito, a necessidade de agir, de documentar, de resistir. Comecei a organizar mentalmente cada detalhe da violência que havia sofrido. Com a ajuda de uma amiga próxima, comecei a tirar fotos das lesões, hematomas, arranhões, marcas de pressão, transformando a vergonha em prova concreta. Cada clique da câmera parecia devolver um pouco de poder perdido, registrando não apenas o sofrimento, mas a verdade irrefutável da situação. Ao mesmo tempo, testemunhas começaram a ser identificadas. Enfermeiros que presenciaram parte do ocorrido, colegas que haviam chegado correndo após os gritos, todos foram anotados cuidadosamente. Cada nome acrescentado à lista era um pequeno escudo contra a dúvida, um passo em direção à proteção e à justiça. Foi nesse momento que uma advogada especializada em violência doméstica entrou em cena, acompanhada de uma assistente social do hospital. Elas não vieram com julgamentos, nem com pressa. Ofereceram informações claras, explicações de direitos e caminhos possíveis. Senti, pela primeira vez em muito tempo, que não precisava carregar o peso sozinha. A advogada explicou sobre medidas protetivas, sobre a importância de um boletim de ocorrência, sobre a possibilidade de ação civil. A assistente social orientou sobre os serviços de apoio, terapias e grupos de sobreviventes que poderiam ajudar na reconstrução emocional. A presença delas transformou o medo em uma determinação concreta. Cada orientação era um lembrete de que eu poderia, finalmente, retomar o controle sobre minha própria história. O silêncio que antes me oprimia começou a se dissipar, substituído pela sensação de que minhas escolhas ainda importavam. Pela primeira vez, percebi que a narrativa que antes parecia escrita por ele poderia, agora, ser reescrita por mim. Decidi naquele instante que não permaneceria em silêncio. Cada registro, cada foto, cada testemunho, cada palavra dita à equipe médica era um ato de resistência. Cada documento assinado era uma barreira erguida contra a violência, uma afirmação de que eu não era culpada pelo que havia acontecido. E assim começou meu primeiro passo real em direção à liberdade, transformando medo em ação, dor em provas e silêncio em voz. Pela primeira vez, mesmo entre lágrimas e tremores, senti que uma pequena faísca de esperança se acendia, a promessa de que eu poderia sobreviver, resistir e reconstruir minha vida com minha própria força. O primeiro passo no sistema legal foi como entrar em um mundo frio e iluminado por luzes fluorescentes, onde cada palavra precisava ser medida, cada gesto observado. Cheguei à delegacia acompanhada pela advogada, com as mãos trêmulas, tentando organizar na mente o turbilhão de acontecimentos que ainda ecoava em meu corpo. O ar era estéril, o chão frio, e o som das vozes dos policiais parecia distante, como se eu estivesse dentro de uma bolha de tensão e ansiedade. Fui conduzida a uma sala pequena, onde um gravador foi ligado e a oficial responsável me pediu para relatar cada detalhe, desde o momento da agressão no hospital, passando pela escalada de controle ao longo dos meses, até os socos, o desprezo e o choque psicológico que eu sentirá. Cada palavra que saía da minha boca parecia pesar toneladas, mas eu sabia que registrar tudo com precisão era essencial. Cada lacuna esquecida poderia ser interpretada contra mim, cada hesitação poderia enfraquecer minha defesa. Foi ali que percebi a primeira sensação real de libertação, o pedido da medida protetiva. Era mais que papel, era uma declaração de independência. Era prova formal de que eu não estava mais sob o controle dele, que minhas escolhas e minha segurança passavam a ser prioridade. A advogada explicou cada passo, desde a formalização da solicitação até a eventual audiência, e eu sentia uma mistura de medo e esperança crescendo dentro de mim. Ao mesmo tempo, o gaslighting familiar começou a aparecer. Algumas pessoas próximas questionavam minhas decisões, insinuando que eu poderia estar exagerando, que talvez tivesse interpretado mal as ações dele. Ele não é assim. Ouvi sussurros e conselhos para perdoar e resolver em casa. Cada comentário era uma punhalada silenciosa, tentando minar a determinação que eu começava a construir. Mas, desta vez, eu já não estava sozinha. A advogada e a assistente social reforçavam minha confiança, lembrando-me de que a violência doméstica muitas vezes encontra aliados na dúvida alheia, e que eu tinha direito de me proteger. A primeira audiência foi surreal. Ele estava ali, limpo, arrumado, com a imagem cuidadosamente construída de alguém íntegro. Sua advogada tentou pintar-me como instável, emocionalmente abalada, sugerindo que minhas memórias não eram confiáveis. A sensação de estar sendo julgada, mesmo como vítima, era esmagadora. Mas cada evidência contida nos relatórios médicos, cada foto das lesões, cada testemunha cuidadosamente registrada, enfermeiros, colegas, amigas, falava mais alto que qualquer manipulação. Senti pequenas vitórias naquele momento,
O juiz prestou atenção aos detalhes, anotou observações, e a medida protetiva foi concedida. Não era o fim da batalha, mas era a primeira linha de defesa erguida, o primeiro reconhecimento de que minha voz tinha peso e valor. Cada passo seguinte, decisões sobre restrições de contato, notificações legais e acompanhamento da segurança, consolidava a sensação de que eu não seria mais reduzida a uma vítima silenciosa. Apesar da tensão emocional, algo dentro de mim mudou. O medo começou a se equilibrar com a coragem. A constatação de que o agressor não podia mais manipular impunemente minhas escolhas criou um fio de liberdade que, até então, parecia impossível. Pela primeira vez, senti que minha resistência não era apenas reação, era ação consciente, fundamentada em direitos, provas e apoio sólido. A recuperação começou com o corpo. Cada consulta médica era uma batalha silenciosa. As cicatrizes físicas ainda pulsavam de dor, lembrando-me do ataque, mas também servindo como prova concreta de sobrevivência. Cada exame, cada radiografia, cada curativo era um pequeno marco de resistência. Lembro da primeira manhã em que consegui levantar da cama sem sentir um espasmo de dor no abdômen. Foi quase imperceptível, mas para mim, foi uma vitória gigantesca. Sentir meus músculos retomando a força, perceber que eu podia me movimentar sem medo, foi o primeiro passo para recuperar controle sobre minha vida. A terapia foi outra etapa essencial. Os pesadelos vinham com frequência. Acordava suando, imaginando que ele estava no quarto, pronto para atacar. A ansiedade me acompanhava em cada som inesperado, cada telefonema ou mensagem. Mas, com a ajuda do terapeuta, aprendi a nomear meus medos, a enfrentá-los e a dar a eles um lugar sem permitir que dominassem minha vida. Gradualmente, as sessões permitiram que eu reconstruísse minha autoestima e reconhecesse que não era culpada pelo que havia acontecido. Cada exercício, cada técnica de respiração e meditação era como costurar os pedaços de mim mesma que ele havia tentado quebrar. A independência financeira trouxe um outro tipo de libertação. Durante anos, fui manipulada e condicionada à dependência, meus salários monitorados, minhas decisões questionadas. Abrir uma conta em meu próprio nome foi um passo simbólico e prático. A primeira demonstração concreta de autonomia. O simples ato de pagar minhas próprias contas, comprar minhas refeições ou decidir sobre pequenos investimentos tornou-se uma reafirmação diária de liberdade. Cada transação era mais do que dinheiro. Era poder e controle sobre minha vida. Reconstruir meu círculo social foi talvez o mais difícil. Amigos que antes pareciam próximos desapareceram, incapazes ou relutantes em confrontar a realidade. Mas outros surgiram, inesperadamente, oferecendo apoio verdadeiro, visitas, refeições, companhia nas longas noites de recuperação. Aprendi a distinguir quem me fortalecia de quem drenava minhas forças. O afastamento de pessoas tóxicas não foi simples, mas foi necessário. Cada ligação interrompida ou visita evitada era um ato de proteção emocional, uma linha clara que separava minha antiga vida da nova. Redescobrir minha identidade foi o passo mais transformador. Inscrevi-me em aulas de culinária, yoga e artes, atividades que nunca tive coragem de praticar antes. Cada nova habilidade adquirida, cada momento de prazer dedicado a mim mesma, reforçava minha autoestima e me lembrava de que eu existia além do trauma. Esses pequenos atos cotidianos se tornaram símbolos de resistência. Aprender a rir novamente, a criar, a explorar meus interesses, a ocupar espaço no mundo sem medo. Ao final desse período, percebi que a recuperação não era linear. Havia dias de recaída, noites de medo e momentos de dúvida. Mas, juntos, o suporte médico, psicológico, financeiro e social criaram uma base sólida. A cada pequena conquista, desde um pesadelo enfrentado até uma conta paga com autonomia, eu reforçava minha identidade como mulher independente, resiliente e capaz de decidir por si mesma. Essa fase marcou a transição de sobrevivente para protagonista da própria vida. Uma mulher que não apenas escapou da violência, mas começou a escrever sua própria história, com escolhas conscientes, liberdade conquistada e autoestima restaurada. O primeiro passo na transformação foi compartilhar minha história. No início, cada palavra saía com cautela, como se eu temesse que o mundo duvidasse de mim, que a dor fosse minimizada. Mas ao me abrir, percebi o poder que minhas experiências poderiam ter. Inspirar, alertar e empoderar outras vítimas. Recebi mensagens de mulheres que passaram por situações parecidas, algumas ainda presas no ciclo da violência, outras buscando coragem para agir. Cada relato que chegava até mim reforçava que minha dor podia se transformar em força, não apenas para mim, mas para toda uma rede de sobreviventes. As pequenas vitórias cotidianas se tornaram marcos de liberdade.
Caminhar sozinha sem sentir medo, decidir sobre minha rotina, retornar aos meus hobbies e atividades com prazer. Cada gesto simples era um lembrete de que eu podia existir no mundo sem depender de aprovação ou controle alheio. Essas conquistas diárias, embora discretas, construíram a base de segurança e autoestima que havia sido minada durante anos. As relações familiares mudaram de forma intensa e inesperada. Alguns familiares começaram a oferecer apoio genuíno, reconhecendo a gravidade da situação e me ajudando a consolidar a independência. Outros, no entanto, continuaram negando a violência, culpando-me ou tentando justificar o comportamento do agressor. Aprendi a respeitar minha própria voz acima da manipulação e das expectativas alheias. Esse processo ensinou que estabelecer limites claros não é apenas necessário, mas vital para preservar a saúde emocional e mental. Aprender a dizer não tornou-se uma prática diária de autopreservação. Recusei convites, interrompi conversas prejudiciais, defendi minhas escolhas e confiei na intuição que durante tanto tempo me foi ensinada a ignorar. Cada decisão reforçava que minha voz tinha peso e que minha segurança, bem-estar e autonomia eram prioridades inegociáveis. O empoderamento se expandiu para além da minha própria vida. Comecei a atuar como voluntária em linhas de apoio e centros de orientação para vítimas de violência doméstica. Ajudar outras sobreviventes, ouvir seus relatos e oferecer recursos e suporte trouxe um sentido profundo à minha experiência. Transformei a dor em ação concreta, demonstrando que mesmo diante de um passado doloroso, era possível construir um impacto positivo e oferecer esperança a quem ainda buscava força. Ao refletir sobre toda a jornada, percebi que sobrevivência é ação e voz. Não é apenas escapar do perigo, mas se permitir existir plenamente, estabelecer limites, proteger-se e inspirar outros. Aprendi a perdoar a mim mesma pelas decisões passadas que, na época, eram impossíveis de evitar. Reconheci que o perdão não é para o agressor, mas para restaurar minha paz interior e fortalecer minha reconstrução. Hoje, construo uma nova vida. Uma vida definida por escolhas conscientes, liberdade emocional e autonomia financeira. Cada passo dado é um testemunho de resistência e esperança. Cada conquista, desde um sorriso genuíno até ajudar outra sobrevivente, reforça que o passado não define o futuro. Call to action. Se você está enfrentando violência ou conhece alguém que está, registre tudo, busque ajuda profissional, confie em pessoas de confiança e nunca se cale. Sua voz importa, sua vida importa, e é possível reconstruir-se mais forte do que nunca.